A paz do Senhor Jesus, vamos para mais um dia do nosso devocional, que se encontra no livro de Romanos, capítulo 15, do versículo de número 30, que diz: Peço a vocês, irmãos, pelo nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que se unam a mim na minha luta, orando a Deus em meu favor. Nós vamos ver Paulo, ele falando aqui, para os gentios, ministrando para os gentios. Paulo ele vai falar do seu apostolado, e os propósitos. E quando ele começa no versículo 14, ele vai dizendo: meus irmãos, eu mesmo estou convencido de que vocês estão cheios de bondade, plenamente instruídos e são capazes de aconselhar uns aos outros. Paulo aqui, do propósito de Paulo, que era ensinar a palavra, àquele povo, ele vai ensinar e ele vai ter a certeza disso. Ele já estava convencido de que eles já tinham, a capacidade de aconselhar uns aos outros. E ele fala no versículo 15 a respeito de alguns assuntos. Escrevi a vocês com toda a franqueza, principalmente para relembrá-los deles, por causa da graça que me foi dada por Deus, de ser o ministro de Cristo Jesus para os gentios. Ele deu a mim o dever sacerdotal de proclamar o Evangelho de Deus, para que os gentios se tornem uma oferta aceitável a Deus, santificada pelo Espírito. Então a missão que foi dada para Paulo, que era pregar, que era alcançar os não-judeus, que era proclamar o Evangelho a esses que estavam em Roma, que estavam onde fosse. Paulo ele sabia de que a missão dele, de que o propósito dele, que Deus ter chamado ele, era para alcançar aquele povo, era para alcançar até os romanos, ao qual ele estava ali direcionando essa carta, a qual nós estamos lendo. Portanto, diz a palavra no versículo 17, eu me glorio em Cristo Jesus no meu serviço a Deus. Não me atrevo a falar de nada além daquilo que Cristo realizou por meu intermédio, para levar os gentios a obedecerem a Deus. Fiz isso em palavras e ação, pelo poder de sinais e maravilha, mediante o poder do Espírito de Deus. Assim, desde Jerusalém e arredores até o Ilírico, proclamei plenamente o Evangelho de Cristo. Sempre fiz questão de pregar o Evangelho, onde Cristo ainda não era conhecido, de forma que não estivesse edificando sob o alicerce de outro. Paulo está dizendo aqui que ele pregou o Evangelho, ele não pregou um outro Evangelho, ele não ensinou, ele não se atreveu a ensinar outra coisa que Cristo não tenha ensinado. E tudo que ele fez ali, ele obedeceu a Deus, ensinando, ali ele estava a serviço de Deus. Ele gloriava em Cristo Jesus, de poder cumprir ali a sua missão, de cumprir aquele propósito ali. Então ele obedeceu a Deus, e isso ele fez, disse o próprio Paulo, em palavras e ações. Muitos hoje querem obedecer a Deus, mas somente em palavras, mas as suas atitudes, elas não condizem com o servo obediente. Paulo, através de Paulo, Deus fez sinais e maravilhas, e tudo isso mediante o Espírito de Deus. Então, Paulo ele proclamou plenamente o Evangelho de Cristo. Ele fez questão de pregar, não em lugares onde já estava, já tinham cristãos. Pelo contrário, Paulo ele pregou o Evangelho onde Cristo ainda não era conhecido, onde a palavra de Deus precisava chegar. E hoje, nós vamos ver, muitos estão hoje pregando o Evangelho, estão querendo até mesmo abrir igrejas, uma do lado da outra, onde é o centro comercial, onde vai ser algo que vai trazer até mesmo uma lucratividade. Nós vamos ver que Paulo ele deixa esse ensino para nós, que devemos sim pregar o Evangelho de Cristo onde Cristo não é conhecido.
né? Não edificar sobre o alicerce de outro. Não aproveitar para esvaziar um templo, esvaziar uma igreja, abrindo outra ao lado, né? Paulo ele vai e busca lugares, viaja, se desgasta. Ele diz no versículo 21, antes, como está escrito, há de vê-los aqueles que não tinham ouvido falar dele, e a compreenderão aqueles que não haviam escutado. Ele fala aqui em Isaías 52:15. Versículo 22 ele diz, por isso que muitas vezes fui impedido de chegar até vocês. Então Paulo ele justifica porque que muitas das vezes ele não conseguiu chegar a Roma, né, aos cristãos ali em Roma. E no versículo de número 23, Paulo vai planejar, né, visitar a igreja de Roma. Ele começa dizendo no versículo 23, agora, porém, não havendo nesta região nenhum lugar em que precise trabalhar, e visto que há muitos anos anseio ver vocês, planejo fazer isto quando for à Espanha. Espero visitá-lo de passagem e dar a vocês a oportunidade de me ajudarem na minha viagem para lá, depois de ter desfrutado um pouco da companhia de vocês. Agora, porém, estou de partida para Jerusalém, a serviço dos santos, pois a Macedônia e a Caia tiveram a alegria de contribuir para os pobres, né, que estão entre os santos em Jerusalém. Né? Paulo ele está indo, entende que a igreja de Roma, os irmãos ali em Roma, ele já se alegrava, que ele já estava convencido de que eles estavam cheios de bondade e plenamente instruídos, né, e eram capazes de aconselhar uns aos outros. Né? E Paulo, mas da mesma forma, Paulo gostaria que ele está com eles. E vendo Paulo que ele já tinha cumprido a sua missão, naquilo que ele tinha determinado, Deus tinha determinado para ele, de ir em lugares pregar o evangelho, ele também vai se sentir, né? Ele vai deixar claro para os irmãos que ele quer visitá-lo, né? Mas antes ele iria passar em Jerusalém, né? A serviço ali dos santos. E Macedônia e Acaia já tinha recebido a visita de Paulo, né? E ele vai ali atender os pobres, né? Os pobres entre os santos que estavam ali em Jerusalém, né? E Paulo ele vai dizer que tiveram prazer nisso e de fato são devedores aos santos de Jerusalém, pois se os gentios participam das bênçãos espirituais dos judeus, devem também servir a vocês com seus bens materiais. Assim, depois de completar essa tarefa, de ter a certeza de que elas receberam esse fruto, irei à Espanha. Então, Paulo ele via a prioridade de atender ali, né, os necessitados, de atender os não-judeus, de atender aqueles que estavam ali ainda precisando. Paulo ele sabia que os irmãos em Jerusalém estavam ali bem acomodados, estavam bem instruídos na palavra. E ele vai dizer que essas tarefas que irei à Espanha e de passagem visitarei vocês. Sei que quando for visitá-los, irei na plenitude da bênção de Deus. E quando ele vai à Espanha, mas de passagem, né? Ele não vai só à Espanha, né? Ele vai para outros, ele tem outros objetivos também. Ele aproveitaria e visitaria, né, esse povo. Mas Paulo ele sabe que quando ele chegasse em Jerusalém, ele chega em Jerusalém, ao chegar lá, ele sabe que é revelado pelo Espírito que Paulo iria sofrer, iria passar muitas perseguições, iria passar muitas aflições. E é interessante que Paulo ele vai sim para Roma, mas quando ele chega, mas antes de ir para Roma, ele vai passar por dificuldade, vai passar por naufrágio, vai ser julgado, né, vai ser preso, né, vai como prisioneiro para Roma. Ele não chega da forma que ele assim almejava, assim a forma talvez que ele planejasse, ou que até mesmo outras pessoas esperassem que ele chegasse. E no versículo 30, Paulo ele vai dizer: peço a vocês, irmãos, pelo nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que se unam a mim na minha luta, orando a Deus em meu favor. Então Paulo ele pede à igreja de Roma que viesse orar por ele,
viesse se unir em oração, porque na luta dele, na dificuldade, tudo que ele estava enfrentando, o que ele iria enfrentar, tudo que iria se intensificar à medida que ele tinha o objetivo de pregar e de anunciar o Evangelho, ele sabia que as lutas iriam aumentar. Assim mesmo são na nossa vida. À medida que nós sabemos que temos um chamado de Deus para fazer, proclamar o seu Evangelho, proclamar o reino do Senhor nessa terra, nós precisamos saber que também enfrentaremos lutas e precisamos que a igreja, que os irmãos, que os servos do Senhor venham se unir em oração, para orar realmente pela sua liderança, para orar pelos missionários, pelos evangelistas, orar pelos pastores, orando uns pelos outros. Ele diz no versículo 31, orem para que eu esteja livre dos descrentes da Judéia e para que o meu serviço em Jerusalém seja aceitável aos santos, de forma que pela vontade de Deus eu os visite com alegria e que encontre refrigério na companhia de vocês. É interessante que Paulo ele pede aqui para que eles venham orar, para que ele esteja livre dos descrentes, daqueles que estavam perseguindo, daqueles que estavam ali e não criam no Evangelho do Senhor Jesus. Ele queria cumprir o serviço dele, e que ele que fosse aceito ali pelos santos de Jerusalém. Que ele diz, de forma que pela vontade de Deus eu os visite com alegria, encontre refrigério na companhia de vocês. A reunião dos santos, da igreja, a reunião dos servos do Senhor tem que ser um momento de refrigério na vida do cristão, que às vezes está no meio da dificuldade, da confusão, da perseguição. Quando se reúne é um momento de refrigério, é um momento de alegria. O Paulo está dizendo que eu visite com alegria, que eu encontre ali um refrigério na companhia deles. E no versículo 33, Paulo encerra esse capítulo 15 dizendo, o Deus de paz seja com todos vocês. Amém. Então que nesse dia você fique com essa palavra, que o Deus de paz esteja com você nesse dia, que Ele te direcione, que você venha atender esse pedido de oração que hoje eu coloco aí. Peço a vocês, irmãos, pelo nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que se unam a mim na minha luta, orando a Deus em meu favor. Que você ore por mim, que eu ore por vocês, que eu continue orando a cada um de vocês. E o Deus de paz seja com todos nós. Amém. Que Deus te abençoe nesse dia.